Olá! Olá! Então, Lá Diana, está como é este que tu Instagram estás? a cortar-me a cabeça. Opa, olha, eu já preparei o meu já a contar com isso. Como é que tu estás? Estou ótima! Deixei-te ouvir, comecei-te a ouvir mais baixinho. Vocês estão É a ouvir sério? bem? Digam aí se estão a ouvir bem. Estava-te a ouvir mesmo bem e agora comecei-te a ouvir baixinho. Não sei, eu estou a ouvir lindamente. Estás? Pronto. Perfeito. Olha, Digam aí se estão-nos a ouvir bem. queres partilhar um bocadinho dos teus últimos dias ou queres manter isso em segredo? Oh my God, não sei. Não sei se... Não sei. Foi muito profundo. Então pronto, se depois te sentires na Mas foram vontade os de momentos partilhar. mais profundos da minha vida. Ok. Posso partilhar uma coisa super, hiper, mega engraçada, que é o livro do Alquimista passou-me pelas mãos Ok. tantas vezes, mas tantas. Imagina, desde que eu iniciei o desenvolvimento humano, toda a gente dizia: Diana, tens que ler o Alquimista. Diana, já leste o Alquimista? Eu não, tens que ler o Alquimista. E eu já li centenas de livros. E toda a gente me dizia: Diana, tens que ler o Alquimista. E eu tinha uma intuição, eu não te sei explicar, eu tinha uma intuição de que eu ia ter um momento específico para ler aquele livro. E foi estes 3 últimos dias. Aliás, eu li o livro em 4 horas, eu não consegui parar. Para teres uma ideia, eu só o pôs, eu fiquei gélida, completamente gélida, sem dar por ela. Porque eu não conseguia descolar. Eu entrei no livro como se estivesse a viver a experiência eu mesma. Yep. E não, foi como sempre eu dissesse: Diana, tu tens de ter a maturidade suficiente para ler aquele livro com essa maturidade. E eu acho que vai ser brutal. Porque as pessoas falavam do Alquimista com uma paixão. Eu nunca conheci ninguém que não falasse do Alquimista com uma paixão tão Sim, é gigante. verdade, é verdade. Só que o que é que eu percebi? Que muitas pessoas leram o livro numa fase em que elas não estavam num grau de profundidade tão grande com elas que não conseguiram interpretar tão bem, ou seja, conseguem receber a paixão, a mensagem, mas depois há muita coisa que fica por explicar. Tanto que eu perguntava às pessoas: então o que é alquimia? Ainda não percebi muito bem, não é? E pronto, e acho que é muito importante nós lermos as coisas. E para quem não sabe o que é a alquimia é como se fosse um elixir da vida. Ela em estado líquido é o elixir da vida, em estado sólido ela é a pedra filosofal, que nós também vemos tanto no Harry Potter. Ou seja, É verdade. é tipo a nossa homeostase, é o conjunto de tudo aquilo que nós queremos sentir na nossa vida, desde a junção do corpo, mente, espírito, e seguirmos também os caminhos, os sinais que nos aparecem no caminho. Então é conseguirmos transformar, como eles dizem, transformar metal em ouro, ou seja, é conseguir um milagre da nossa vida. É assim Yep. que eu consigo ver a alquimia e consigo transmiti-la às pessoas da forma como eu consegui interpretá-la no livro, e foi brutal. Então eu É, fiz um retiro, para quem não sabe, de 3 dias no Peito exatamente, Mel, exatamente. e sozinha no meio da natureza, e foi absolutamente incrível. Tive muitas tomadas de consciência, onde a minha intenção para este retiro foi sair da Matrix, precisamente, que é o que vamos falar hoje, é sair da Exatamente. formatação. E por acaso estava aqui, a Solange estava a dizer que o que tu estavas agora a dizer que aconteceu contigo relativamente ao livro Alquimista, do Paulo Coelho, aconteceu o mesmo com ela agora a ver o filme Matrix. Eu senti isso também comigo, especialmente com o livro o livro não, o filme do Inception. Ai, meu Cada Deus. vez que eu vejo o filme num ângulo diferente, epá, é brutal. E eu acho realmente que existe alturas em que não é que te faz mais ou menos. Quer dizer, se calhar sim, faz um bocadinho. Ou seja, como é que eu vou te explicar isto aqui? Ainda no outro dia estava a ver esta analogia, que é a realidade que nós temos é como tu entrares dentro de uma gruta com uma lanterna. Ou seja, tu só vês aquilo que a lanterna consegue iluminar. Tudo o resto fica completamente obscuro. Ou seja, tu Exatamente. não tens noção. E eu noto que à medida que vou vendo o mesmo filme, e neste caso o Inception, várias vezes, cada ano eu vejo, há sempre ali um ângulo diferente que eu não tinha reparado nele e que ele sempre esteve lá. E por isso é que eu acho que o tema de hoje é tão interessante, do Matrix. E eu começo já por dizer que a realidade não existe. Completamente. Pronto. O que Que é é que uma é coisa real? O que é real? Eu acho que todos nós partilhamos o mesmo mundo físico e mesmo assim nem todos nós tocamos nas mesmas partes do mundo, mas ninguém, absolutamente ninguém, partilha o mesmo mundo interno, a mesma realidade interna. E eu acho que é aí que o jogo se torna interessante. É saber que eu, tu e toda a gente que nos está a ouvir estamos exatamente no mesmo espaço físico, neste planeta, mas as nossas vidas podem ser completamente diferentes, porque a realidade, não é? Em certo aspecto não existe. Portanto, eu vou-te dar a palavra nesse sentido. Vamos abrir esta discussão. Vamos abrir uma caixa de Pandora. É isso mesmo. Então, para quem não viu o Matrix, se calhar é melhor nós. Podemos ter aqui várias pessoas que nunca viram o Matrix, ou que Vamos até viram o contextualizar. Matrix e acharam
Por exemplo, eu antigamente achava um filme de ficção científica chato porque não tinha consciência. Também não era apaixonada, agora sou apaixonada por filmes de ficção científica porque eu percebo que eles têm uma história absolutamente incrível por trás, mas antigamente eu não via assim. Portanto, de certeza que há muitas pessoas aqui que olham para estes filmes e dizem isto é um bocado fatochada, não gosto de filmes assim. Sim. Eu era aquele tipo de pessoa que gostava de filmes de história, de filmes que tinham uma mensagem, de filmes verdadeiros, estás a ver, romances, filmes em que as pessoas iam para a guerra e tinham que, estás a ver, traziam muita história neles. E depois percebi que a ficção científica também traz muita história por trás se nós estivermos atentos, não é? E o Inception é um desses filmes. Meu Deus, o Inception é... Tipo, o Inception é um filme que vês 10 vezes e ainda não o compreendeste e ainda tem muita coisa para compreender por trás. Eu amo Leonardo DiCaprio, sou fã número 1, portanto foi brutal esse filme para mim também. E é um dos filmes que eu tenho na minha lista para voltar a ver. Outro é o V de Vendetta, também é um filme que tem muita coisa, muita história que as pessoas não têm noção por trás da mensagem, do filme, que aparentemente parece um filme só de romance e depois há uma mensagem brutal. Mas hoje, especificamente, do Matrix, para não entrar numa comunicação, numa linguagem que as pessoas podem não perceber porque não ouviram ou nunca o interpretaram. Basicamente, no Matrix, o Neo, que é a personagem principal, é-lhe dado a opção de ele tomar o comprimido vermelho, onde, exatamente, é o balanço, onde no comprimido vermelho ele vai ver a verdade, ele dá-lhe o comprimido azul que ele vai ficar na ilusão. Ou seja, nesta ilusão que nós vivemos, não é? Na codificação, nesta terceira dimensão que nós vivemos dentro da Matrix, onde as pessoas estão em autopiloto o dia todo, sem terem consciência de quem verdadeiramente são e em que realidade é que elas vivem. A sensação, o problema é que o Neo, esta personagem principal, ele tem sempre uma sensação dentro dele que vive numa falsidade. Então, ele é que pede, ou seja, ele é que inconscientemente sente, e digam-me aí depois, vocês não sentem às vezes isto, que é, parece que vivemos numa coisa tão repetida, robótica. É acordar de manhã, ir para o trabalho, vir. Então, quando andamos por ela, passou o dia, nós não fizemos nada daquilo que queríamos e estamos em autopiloto. Então, começa a despertar nele esta sensação. E a história toda é à volta disto, para vocês perceberem que nós, quando vimos ao mundo, vimos limpinhos. É óbvio que já vimos da nossa ancestralidade com muitos códigos em nós também, mas o Matrix explica que nós estamos todos em códigos, ou seja, vamos imaginar que o nosso cérebro é um computador e que são códigos. E nós todos os dias acordamos de manhã e repetimos os códigos que aprendemos. Então, repetimos os códigos que aprendemos todos os dias. E neste conjunto de códigos repetidos, nós muitas vezes não temos noção daquilo que estamos a fazer, nós fazemos em piloto automático. Eu acho que mais de 85% das nossas ações são automáticas. Acho que é isso que as estatísticas mostram. Total, sem dúvida. As estatísticas mostram 95,5%, mas há pessoas que ainda é mais, é 99%, é tipo, não têm mesmo, não têm consciência. Tipo, eu lembro perfeitamente de conduzir o carro, chegar a casa, subir o elevador e pensar, como é que eu fiz isto? Não é possível. E tipo, toda a gente fala disto. A questão aqui, que muita gente não consegue ver, e é esse o trabalho que eu faço com os meus alunos, é, ok, se nós estamos tão codificados, como é que nós começamos a descodificar? Sim. E para isso nós temos que ir à raiz de tudo, que é por isso que isto torna-se incrível, que é nós podermos perceber de onde é que vem a raiz de tudo. Ora, se nós vimos este mundo limpinhos, não é? Completamente limpinhos, e começamos, ou não é completamente, como eu já te expliquei, e tu sabes, nós já vimos com os códigos ancestrais. Nós já temos softwares cerebrais instalados. Exatamente. Ou seja, nós já vimos condicionados um bocadinho, mas ainda assim nós vimos muito limpinhos. Estes códigos começam a vir com todas as experiências que temos. Uma das coisas que eu descobri recentemente, que é absolutamente brutal, Daniel, é que imagina, o nosso corpo, sabes que eu sou mulher da mente, mas agora estou a estudar muito o corpo. O nosso corpo é o primeiro a experienciar. Tu quando sais da barriga da mãe, a tua mente ainda não está a funcionar. Então o teu corpo experiencia a parte em que tu és concebido, toda. O teu corpo é que experiencia tudo. Sim, sim. O teu corpo, quando nasce, não é? O corpo é que experiencia o nascimento. Então o corpo começa a gravar a memória também. E se reparares, depois as pessoas limpam o bebê, colocam no colo da mãe, e quem está a receber a informação toda não é ainda a mente, é o corpo. Porque se tu reparares, os bebés nos primeiros dias de vida, eles nem sequer conseguem associar as coisas bem. Eles ainda estão tipo no não, estão completamente à toa. Quem está a receber a informação é o corpo. O toque, a sensação, né? E depois, este toque, esta conexão que o bebê tem com a mãe, principalmente, e depois com o pai, começa a ter este toque, começa a ser a primeira aprendizagem do bebê. Então, os primeiros códigos começam no corpo a serem gravados.
Yep. E aqui muitas vezes já começam as necessidades, aquelas necessidades que eu te digo. Por exemplo, o bebê às vezes pode se sentir inseguro, cair, ou até a mãe está a segurar, mas sem querer deixou sentir. Então já começam a existir os nossos códigos. Por isso é que há tanta gente que diz: ai, Diana, sou tão insegura, não queria ser assim, queria ser mais segura de mim mesma, não é? Queria ser mais segura de mim mesmo. E às vezes são códigos que já estão a ser criados e tu não te apercebes. Ou seja, os primeiros códigos da Matrix já começam a ser criados no teu corpo. E quanto mais antigo é o código, menos consciência tu tens que ele existe. Esquece. Totalmente. Porque não te lembras. O que é que, Exatamente. o que é que tu te lembras antes de 5 anos? Quase nada. E a tua Nada, personalidade até porque foi toda cientificamente falando, não consegues formar memórias a longo prazo até essa data, portanto. Não existe. Ou seja, e todas as pessoas que eu pergunto, o que é que te lembras antes dos 5? Quase nada. Mas Nada. sabes que, curiosamente, se tu fores ver as estatísticas no Google, existem centenas de milhões de pesquisas no Google a dizer: lembro-me do meu nascimento. Depois tens menos pesquisas a dizer: lembro-me de estar no ventre da minha mãe. E depois tens outras que são ainda menos, mas continuam a ser milhões a dizer: lembro-me de estar deitado no berço. Ou seja, existe sem dúvida alguma uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que têm estas memórias. Embora Mas não repara, sejam é reais. uma memória. Mas é uma memória em milhares. Sim, e a memória, tecnicamente, não é real. Cientificamente falando, não pode ser real. Mas as pessoas sentem-nas como se fossem reais. Mas sim, continua. Pode ir. Não, e tu na hipnose também fazes as regressões. Também conseguimos ir aceder a subconsciente, à parte subconscientes que não conseguíamos antes. Eu também na indução. Ou seja, eu fiz indução em mim e fui ao bebê da minha mãe. Eu senti tudo. Tanto que eu fui perguntar coisas à minha mãe e ela disse exatamente aquilo que eu senti. Porque está gravado. Aqui íamos entrar no campo de discussão. Pois, já sei. Mas olha que um dia podemos falar sobre a memória. Okay. Podemos fazer isso, também acho giro. Mas conclusão, isto para entrar nos códigos. Então tu começas logo a ser codificado através do corpo, porque o nosso corpo tem uma inteligência muito viva, o nosso corpo grava a memória, as nossas células gravam tudo. Então, a partir daí tu já começas a criar as chamadas aberturas de feridas, aberturas de sensações, códigos já que vêm do bebê, depois começas a experienciar isto tudo e sempre que sentes-te abandonado, sentes-te traído, sentes-te rejeitado, injustiçado ou humilhado, que são as 5 feridas, as bases, aquelas que nos fazem depois criar as máscaras, sempre que tu tens estes códigos e sentes, tu crias proteções. Sim. E estas proteções, que são as máscaras que nós falamos muitas vezes, são outros códigos que são criados baseados nestes. A base é nós percebemos a raiz. Quando é que eu posso me ter sentido abandonado e criei um código de eu vou abandonar primeiro antes que me abandonem? Por exemplo, que é o que faz o abandonado. A pessoa que tem a ferida do abandono chama-se o fugido. É a pessoa que foge para não ter que ser abandonada. Então ela vai fazer tudo. Ela vai criar tudo à volta dela. Ela cria uma personalidade autêntica. Ela cria uma construção mental de tantos códigos, que ela vai fazer de tudo, Daniel, para nunca ser abandonada. Ela vai ser a pessoa mais bem comportada na escola ou a mais rebelde, que é para se chamar a atenção. Ela vai criar uma personalidade baseada nesse código. A pessoa que se sentiu injustiçada pode criar o código da justiça. Eu até vou me tornar advogado, juiz, porque eu tenho que ter justiça. Porque em alguma fase do meu bebê, da minha criança, eu senti-me injustiçado. Não é justo ver aquilo. Então eu crio esta máscara. Então, a Matrix acaba por ser uma série de códigos que são criados à volta das feridas, porque a ferida é que cria a máscara. Muito importante agora vocês tenham atenção que é a ferida que nós temos, seja do abandono, da traição, da injustiça, da humilhação. Por exemplo, eu descobri que eu tenho na minha família, no passado, eu nunca senti-me humilhada que eu me lembro na minha vida. Mas eu, na minha ancestralidade, houve casos em que eu perguntei à minha mãe, da minha avó, em que eu via humilhação. Então, tu até desenvolves o corpo, isto depois tínhamos que arranjar uma forma de poder trazer isto, porque existe um corpo que tu crias. O meu corpo, por exemplo, é da ferida da traição, e há outros corpos que são desenvolvidos, que são aquelas pessoas que têm a anca mais direitinho, outros que não têm tanta anca, lá está, que têm a perna mais forte, que têm muito peito em cima, que têm muito corporal em cima e são mais magrinhas para baixo. A Lise Bourbeau, que é uma das melhores do mundo e que estudou isto a fundo com os melhores psicólogos, psicoterapeutas, neurocientistas, todos eles provaram que quando tens uma determinada ferida, desenvolves um determinado corpo. O que é um corpo na Matrix? É um código também. Exatamente. Sim. Ou seja, todos os códigos que tu criaste até te fazem desenvolver determinada personalidade e determinado corpo e determinados comportamentos. Por isso é que às vezes nós temos comportamentos que dizemos: mas porquê que eu estou a reagir assim?
se não é isto que eu quero fazer, eu amo esta pessoa, eu quero estar com ela e eu não quero tratá-la mal, eu quero tratá-la bem e não consigo. Porque tu não és tu que estás a gerir, são os códigos. E os Sim. códigos, Diz. e os Acaba. códigos que tu criaste, percebes, é que te fazem, isto é brutal quando eu comecei a perceber isto, ter esses comportamentos. E não és tu que controlas, porque tu és controlado por toda esta matrix, por todos estes códigos que foste tu próprio que criaste, mas inconscientemente. Já a PNL diz que a pessoa não é o comportamento, não é? São duas coisas completamente distintas. Tu tens E que vale separar pena- a pessoa do comportamento. Exatamente. E, por exemplo, no mundo da terapia, se tu não souberes fazer isso, não tiveres essa capacidade de separar a pessoa do pensamento, tu estás sempre numa posição de julgar o outro. Total. E no mundo da terapia tem que haver este exercício de perceber que quando a pessoa retrata os comportamentos negativos dela, sejam autodestrutivos ou sejam destrutivos para outras pessoas, nós temos que fazer esta separação e perceber, esta pessoa não é este comportamento, ou seja, este comportamento não define a pessoa e todo o trabalho é feito para eliminarmos aquele comportamento para que sobre a pessoa toda linda, bela e maravilhosa. Mas vale a pena frisar que durante os nossos primeiros anos de vida nós somos, metaforicamente falando, uma esponja. Nós absorvemos. Portanto, nós não temos a capacidade de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom ou aquilo que é mau. E a realidade em que nós vivemos, até mesmo no mundo da psicologia, eles defendem esta ideia que a construção da tua personalidade vai depender de uma quantidade de fatores. Desde o teu ambiente, o teu contexto familiar, a tua educação, os teus amigos, as tuas experiências, etc. E, repara, isto é entusiasmante, mas ao mesmo tempo é um perigo, porque tu olhas e pensas assim, aqui estás a trazer alguém ao mundo completamente nova e essa pessoa, pelo menos durante os primeiros 5 anos, vai absorver sem questionar. Ponto. Sem questionar mais ou menos, mas vai absorver praticamente tudo, sem fazer uma avaliação entre aquilo que é correto ou incorreto. E eu acho que nem o contexto, nem as pessoas no ambiente têm a noção do quanto isso influencia diretamente na pessoa. Porque tu estás a começar a construir a partir dali. Ou seja, se nós começarmos a construir um prédio e começamos pela base e a base já for frouxa, por mais lindo e bem estruturado que seja o prédio lá mais acima, eventualmente vai cair. Vai dar barraco porque a base não é sólida. E é isto. E todos nós temos, sem dúvida alguma, estes códigos e temos estes comportamentos que são automáticos. Muitas das vezes, quando nós dizemos, estou a ser impulsivo, e sabemos que estamos a ser impulsivos, nós temos que abrir mão e perceber que a maior parte dos nossos comportamentos nem sequer está dentro do nosso controle. E que se nós não fizermos este exercício de questionar e de perceber que aquilo que acreditamos não é obrigatoriamente real, então nós somos presas, nós estamos escravos. Nós somos marionetes de escravos, é isso mesmo, era essa a palavra. E estamos aqui, nesta Matrix. E esta tal coisa da rotina, não é? Nós estamos a viver muito neste mundo mecânico. Isto é completamente mecânico. As pessoas dizem, tens que acordar às X horas, tens que ir trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar isto. E nós vivemos sem questionar. Um facto curioso é que nós temos pessoas a assistirem-nos neste momento, mas nem todo o mundo tem acesso à internet. Nem todo o mundo vive numa cidade. Nem todo o mundo está rodeado dos mesmos serviços médicos ou sabe sequer o que é segurança social ou finanças. Há pessoas que ainda estão tranquilas a viver da natureza, com animais, com florestas, e teres uma conversa do género, vamos tirar uma fotografia para pôr no meu Instagram. Não fazem a mínima ideia do que é isso. E nós, por exemplo, eu digo-te assim, Diana, vamos fazer um live. E nós já sabemos, vamos fazer um live no Instagram. Este tipo de informação que surge numa conversa banal faz todo o sentido para mim e para ti, mas não faz sentido nenhum para uma pessoa que desconhece isto aqui por completo. Portanto, a nossa realidade é muito individual, não é partilhado. E nós acho que caímos nesta ilusão de sentirmos que vivemos todos no mesmo mundo, mas estamos longe de vivermos todos na mesma realidade. Sem dúvida, concordo plenamente contigo. E lá está, tem a ver com os códigos que foram criados na mente de cada pessoa no ambiente que ela foi criada e na influência que ela recebeu. O que é que estes códigos te fazem? E aqui é que é importante vocês perceberem isto para tentarem desconstruir. Estes códigos fazem-te criar películas na tua cabeça, filmes na tua cabeça, que não são verdadeiros, não é? Eu no outro dia estava a falar com uma amiga, ela deu-me um exemplo brutal que eu vou-vos dar hoje. Ela disse-me, meu marido, por exemplo, eu estou todo dia em casa, não faço nada, até estou desempregada, imagina. E o meu marido, imagina, o marido chega à casa e cansado de trabalho, teve todo o dia a trabalhar, imagina, teve toda a semana sempre a trabalhar e eu sempre em casa sem fazer nada. E chega à casa e vê um
um copo de vinho tinto e um copo de vinho branco. Isto é para vocês verem a película. Vazio. E vê a mulher ali, sentada. E o que é que a história que foi contada, a história que ele criou na cabeça, por exemplo, pode ter sido: quem é que esteve aqui a beber um copo contigo? Enquanto eu estive a trabalhar, enquanto eu estive a dar no duro e tu estás o dia todo em casa, por exemplo. Isto é só um exemplo que ela me deu e foi tão incrível. Nós partilhamos isto e depois rimos-nos tanto. E a esposa diz: não, eu apeteceu-me beber um copo de vinho tinto e apeteceu-me beber um copo de vinho branco. Mas as películas que tu criaste e os códigos de onde tu vens, por exemplo, sempre que tu te sentiste traído, criaste uma capa protetora. Então agora vais ativar aquela ferida. Porque tu olhas para um copo de vinho tinto e vinho branco e até não foi nada. A esposa estava só a beber, apeteceu-lhe beber um copo de vinho branco e apeteceu-lhe beber um copo de vinho tinto. Mas, lá no fundo, quando tu vais ver, o marido criou aquela película toda. Porquê? Porque ele tem a ferida da traição, por exemplo, e tocou-lhe na ferida. E ele, como já tinha os códigos de ter criado isto na cabeça, ele vai interpretar uma coisa que não é verdadeira como sendo verdadeira. E aqui se destroem relacionamentos. E porquê? Porque ele não é ele que está... Ele não conseguiu separar a ferida dele do comportamento. Então ele age consoante aquilo que a ferida lhe mostrou. E é isto que nós temos de ter consciência, que não dá para vocês perceberem, se não forem fazer este trabalho profundo e forem ver, que muitas vezes nós estamos a reagir. E este exemplo, atenção, é para vocês estarem atentos daqui para a frente quando vos acontecer uma situação em que vocês podem estar a julgar outra pessoa que não é verdadeira. Porque a outra pessoa simplesmente apeteceu-lhe beber um copo de vinho tinto e apeteceu-lhe beber um copo de vinho branco. Se calhar até está numa fase em que ela está a precisar de espairecer, porque até está desempregada e porque até precisa de espairecer mesmo e apeteceu-lhe fazer uma mistura dos dois. Ou porque até acabou a garrafa de vinho branco e tinha outra só de vinho tinto, não importa. Mas nós criamos as películas baseadas nos códigos que nós construímos de infância e que eles tocam nestas 5 feridas que eu vos falei, que é a ferida da injustiça, do abandono, da traição, da humilhação, muito importante, porque outra coisa que nós temos muito medo é da humilhação. Todos nós temos medo da humilhação e muitas vezes esta ferida é tocada e mexe muito connosco. E estas 5 feridas, todas elas, quase todos nós nascemos já com elas. A Lise Bobo explica isto, mesmo que venha da ancestralidade. E quando elas são tocadas, nós criamos códigos na nossa cabeça que vêm a ativar esta proteção. E estes códigos, esta discussão que este marido e esta mulher estão a ter sobre o copo de vinho branco e o copo de vinho tinto, são os códigos a projetarem-se nos outros. Porque depois nada tem a ver com os copos. E que nada tem a ver com os copos. Nada. E ela sente-se injustiçada porquê? Porque ela só bebeu um copo de vinho branco e vinho tinto, mas ele está a dizer que não. Então, ela toca na ferida da injustiça, ele toca na ferida da traição e desenvolve-se aqui uma matrix gigante dentro do cérebro dos dois que não é verdadeiro. Então, o que é por isso é que nós perguntamos o que é real? Porque não é verdadeiro. A verdade é que ela só bebeu um copo de vinho branco e vinho tinto e ele não acredita nisso, então ele criou o código da traição e isto são tudo códigos. Então, lição número 1, desconstruir os códigos é nunca ter um pressuposto do que está a acontecer com a outra pessoa. Seja um amigo, seja um familiar, é sempre pensar, ok, de que ferida é que eu estou a ver isto? O que é que me está a tocar aqui dentro? Que me está a causar dor, irritação, desconfiança, não é? Tipo, tão importante nós estarmos atentos e perceber, não, eu quero ser o piloto automático. Porque eu ao reagir, uma das coisas que tu sabes que estás em piloto automático é quando não paras, respiras e respondes e reages, não é? Quando reages já sabes que estás em piloto automático, já estás a ser controlado pela Matrix. Sim. Porque tu não tens como saber se o que está a acontecer é verdadeiro ou não. Então tu estás a reagir, estás a ser levado pelos códigos. Sim, até porque muitas das vezes aquilo que acontece é nós colocamos na situação do outro e não no lugar do outro. Ou seja, se tu tiveres 2 pessoas com passados diferentes e apresentares a essas 2 pessoas o mesmo desafio, as reações que elas vão ter vão ser muito diferentes ou até mesmo totalmente opostas, baseado exatamente já nessas experiências passadas. Ponto assente. Ou seja, se eu e tu dermos de cara com um determinado desafio, a forma como nós vamos reagir a esse novo desafio vai ser baseado nas nossas gavetinhas, na informação que nós já temos das nossas experiências passadas. Muitas delas são completamente automáticas. Sabes, um exercício que eu costumo fazer nas minhas formações de hipnose, logo numa fase inicial, que é para mostrar a diferença entre o consciente e o subconsciente, eu coloco 9 pontinhos. Pronto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é? Uau, é aquele exercício básico. Eu digo às pessoas, tem que passar por todos os pontos, apenas com 4 traços e sem levantar o lápis ou a caneta.
E tudo aquilo que as pessoas só conseguem com 5 traços. Mas aquilo que é muito interessante acontecer é que a limitação das pessoas ocorre quando elas, por algum motivo, que nada teve a ver com a informação que eu lhes passei ou com o desafio que eu lhes propus, porque a minha linguagem é muito específica, eu digo, tens que passar por todos os pontos apenas com 4 linhas sem levantar o lápis. Aquilo que as pessoas entendem é que elas têm que desenhar dentro desse quadrado imaginário que elas... Muitos de nós já fizemos. Já fiz, já não me lembrava, mas já fiz. E quando as pessoas bloqueiam, nesse preciso momento eu digo, isto é o consciente. Ponto acento. Ou seja, estes são os limites da nossa própria realidade, que nós colocamos na nossa realidade porque nós não estamos habituados a questionar, a pensar porquê. Porque mesmo o nosso sistema de educação, repara, nós nascemos e crescemos com figuras de autoridade. E normalmente o papel das figuras de autoridade baseia-se em apresentar-nos informação, ou seja, transmitir-nos uma realidade e não aceita que a gente questione essa mesma realidade. Tu vês muitas crianças que a mãe diz assim, podes ficar quieto, mas porquê? Porque eu estou-te a dizer. Não é? E nós temos isto muito, porque eu estou-te a dizer, e nós calamos e comemos. A mesma coisa acontece na escola. Nós recebemos informação, mas se nós desafiarmos um professor ou uma professora, mesmo até um debate intelectual acerca da afirmação que ela ou ele está a fazer, isso é visto como... És logo reprimido. És reprimida. Portanto, nós somos educados... Que é outro código, a repressão. É verdade. Nós somos educados a não questionar. E isto, quando passam anos e anos... Estás a tocar, brutal. Mas quando passam anos e anos, nós simplesmente reagimos, nós temos os comportamentos e não damos a nós próprios o tempo para nos questionarmos, porque existe uma mensagem subconsciente que te diz que questionar é errado. Questionar somos os fazedores e não os pensadores, claro. Exatamente, exatamente. E por isso, quando nós olhamos para o filme do Matrix, quando há aquela coisa toda do Follow the White Rabbit, aquilo que o faz chegar até aos comprimidos, ao vermelho ou ao azul, é o ele questionar, é ele não aceitar aquela realidade. É ele não partir do princípio que só porque está a experienciar aquilo, então aquilo é verdade. Não. Ele pergunta, pergunta, pergunta. E normalmente quem pergunta é quem encontra depois também a resposta. Claro. Aliás, sempre que perguntas encontras a resposta. Exatamente. Sempre. E mesmo quando ele passa para o outro lado da Matrix, nascem ainda mais dúvidas na cabeça. Mais dúvidas na cabeça. E ele passa a vida a questionar e à procura de respostas até ele compreender aquela realidade. Mas eu acho que parte muito por isto. Quando tu dizes, por exemplo, fazer o trabalho interno, é preciso as pessoas questionarem. É preciso nós eliminarmos estes códigos que nós temos de é proibido fazer perguntas, é proibido questionar porque isso é mal educado ou é má educação. Pelo contrário. Exatamente, porque repara, se tu não questionares, é isto aqui que eu adoro no método científico e no pensamento científico, são eternos curiosos. Os cientistas vivem no mundo das perguntas. Vivem no mundo das perguntas à procura de respostas, mas eles continuam sempre porquê, como, onde, quando. Eles são curiosos nesse sentido. E quem tiver o discernimento ou a coragem de fazer o mesmo com ele próprio, vai encontrar respostas maravilhosas. Algumas delas doem, verdade sejam ditas, mas permitem-te libertar-te dessas amarras e escolheres, porque eu acho que também é uma escolha, escolheres a realidade em que tu mais queres viver. Até porque quando tu és criança estás sempre com o porquê, porque os adultos reprimem-te e dizem-te assim, és um chatinho, para com os porquês, para com os porquês. Porque sim, porque não, olha, logo a ser reprimido outra vez. É incrível, mas se formos a ver realmente a nossa sociedade, tocaste em um ponto brutal, porque nós somos reprimidos logo nas escolas, mesmo que pelos pais. Estás tão chatinho, para de fazer perguntas e não sei o quê. Então, o que é que nós vimos cá fazer este mundo? Só vimos crescer, evoluir, aprender, evoluir, crescer, amar, ser amados. Então, se a base de tudo é isto, se tu não estiveres sempre a questionar, não estás a crescer. Então não estás a fazer aquilo que vieste cá fazer. Exatamente. Porque repara, nós lemos um livro. Tu não podes perguntar nada ao livro, que o livro não te vai responder absolutamente nada. Quer dizer, podes calar e encontrar a resposta ao longo das próximas páginas. Mas tu simplesmente estás a receber informação. Tu estás a ver um vídeo no YouTube de alguém a dizer isto é isto, isto é aquilo. Tu se perguntares, ninguém te vai responder de volta. Não é? E a mesma coisa acontece numa sala de aula. Ou seja, são muito poucos os contextos onde existe essa liberdade de questionar. Então, qual é que é o atalho mais fácil? Aceitar aquilo como verdade. Ponto acento. Exato. Então nós aceitamos como verdade e não sabemos qual é a realidade. Então, lá está. Por isso é que a Matrix é tão complexa, porque nós pensamos que aquilo é verdade, mas nada daquilo é verdade.
E eu acho que tu escolhes a tua verdade. Completo. Aliás, escolhes aquela que às vezes até é mais cómoda e te serve melhor. E às vezes Sim. nem é inconsciente, porque escolhes a verdade da tua mãe, a verdade do teu pai, a verdade dos teus avós, e tipo, e ficou gravado e não nem sequer te questionas como sair daí. Agora, uma coisa que eu te queria dizer, que é muito importante, que é, existem certos códigos que são nossos, são bons, são a nosso favor. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu tenho códigos que foram criados e na barriga da minha mãe, que foram concebidos, que são, por exemplo, as fragrâncias. A minha mãe trabalhou sempre com perfumes. Então, a todo lado onde eu vou, toda a gente diz, meu Deus, Diana, tu cheiras tão bem. Eu sou apaixonada por fragrâncias. É como se fosse a minha identidade. Mas é uma coisa que me cai bem. Ou seja, eu posso optar por este código me cair bem. Eu tenho consciência que ele é um código, porque a minha mãe, como trabalhava em perfumarias e tinha perfumarias, ela cheirava perfumes e eu tenho esse código em mim, mas ele é bom para mim. É como a Top Energy. Eu também fui concebida numa discoteca, já te contei a história, meu pai tinha uma discoteca. Então, eu uso aquele código que eu tenho que me traz energia, o meu bebê reconhece e automaticamente eu fico wow. Então, eu vou usar este código a meu favor. O que é importante que tu saibas? Tu tens que sair da Matrix para ver os códigos que te vão ajudar, né? Por exemplo, a música a mim desperta o meu ser espiritual. Eu fico mesmo feliz. A música há muitos códigos na minha família de música e ela realmente desperta-me, ela faz-me sentir feliz e tu sabes que os nossos pensamentos, a nossa felicidade cria a nossa homeostase, desperta os hormônios da felicidade. Depois, através do hipotálamo, ele transporta-se para o corpo e as células vibram aquilo. Então, se eu sei que aquilo me vai beneficiar, eu vou usar este código da Matrix para me beneficiar, não é? Ou seja, é aqui que as pessoas têm que perceber, ok, eu posso usar este código a meu favor, mas também tens que ter consciência quais são os códigos. Por exemplo, eu tinha o código de frustração, de raiva, de injustiça. Sempre que alguém fazia uma coisa de injustiça, eu ia lá. Eu era aquela pessoa na escola que eu ia defender as pessoas que estavam a tratar mal os outros. Eu ia lá e dizia assim, ai de vocês que façam mal a alguém. Porque a injustiça era uma das feridas que eu tinha em mim. E vinha da minha família. Então eu tinha que fazê-lo. Mas eu reagia. E isso não é bom. Porque depois eu tratava mal as pessoas e criava, não é? Tipo, então, aquilo que nós temos que fazer dentro da Matrix é perceber quais são os códigos que me beneficiam e quais são os códigos que me prejudicam. Sim, sim. Né? E tu, quando começas a ter esta consciência, começas a dizer alto, isto não me está a fazer bem. Então, qual é o código que está aqui a ser criado? Qual é a ferida que eu tenho que ir curar? Que é para não estar a repetir este padrão. Né? Que é isto que eu expliquei no Great Minds e foi um sucesso, que é as feridas criam as máscaras. E depois as máscaras de proteção que nós temos é que nos dominam. Nós somos escravos delas. Nós vivemos nesse ego que o ego só quer. Como eu digo sempre aqui, volto a dizer e acho que vou dizer em todos os lives, quer controlo, validação e segurança. E digam-me quem é que não está sempre à procura de segurança. Nós estamos sempre à procura de segurança. Claro. Controlo, que é ok, vamos fazer as coisas de forma a que fiquem em harmonia. Muitas vezes nós pensamos que estamos a fazer bem, porque nós queremos criar uma harmonia, mas depois estamos a controlar uma coisa que não é controlada por nós. Foi um dos grandes insights, tomadas de consciência que eu tive nestes 3 dias isolada na natureza, foi que eu tinha tendência para querer controlar coisas que não estavam no meu controle. Que é um desgaste físico, emocional e psicológico. Foi aquilo que nós também constatamos no nosso último live, que é o Salvador é o maior agressor de todos. Nós, quando muitas vezes queremos ir fazer um brilharete, queremos ajudar, às vezes estamos a prejudicar sem nos apercebermos. E principalmente a nós. Quantas pessoas estão aqui que abdicam dos seus próprios sonhos por causa dos filhos? Que abdicam daquilo que elas realmente querem por causa dos irmãos, ou por causa dos pais, ou por causa dos tios, ou por causa de um trabalho que não gostam. E de uma coisa que não estão felizes a fazer. Não é? Então, aquilo que eu sinto é que nós vivemos escravos destes códigos e nem sequer sabemos qual é a nossa verdade. Então, uma das coisas que eu faço é ir à procura sempre. Minha palavra de manhã é qual é a minha verdade. Diana, qual é a minha verdade sem estes códigos? Isso é uma pergunta. Aí está, tu questionas. Sabes que eu descobri há muito pouco tempo que existiu uma altura, não foi há muitos anos atrás, em que um determinado grupo de exército matava pessoas que considerava serem intelectuais. Ok? Uou! Sério? Sim, ou seja, isto não é estranho, porque repara, há umas centenas de anos atrás, quando as primeiras escolas foram feitas, eram escolas que incentivavam ao pensamento, ok? Era o auge da filosofia. Portanto, aquilo que se procurava criar naquela época eram grandes pensadores.
E é como eu digo, hoje em dia já ninguém tem esse emprego, já ninguém tem esse trabalho. Tu não ouves ninguém perguntar, o que é que tu fazes da vida? E alguém responder, sou um pensador. Não é? Mas antigamente era isto, este era o registro, as pessoas queriam criar estas pessoas que pensavam, porque eram muito inspiradas por René, por exemplo, Descartes. Portanto, havia muitos filósofos que inspiravam outras pessoas a pensar. Agora já não. Não te ensinam a pensar, ensinam-te a aceitar a informação. E isso tornou-se um perigo para a sociedade, porque estamos a criar uma sociedade... Está a mudar, porque agora os coaches também vêm trazer isso, não é? Está a mudar, que é pôr as pessoas a pensarem outra vez, não é? Sim, graças a Deus estamos a... É verdade, mas aquilo que eu sinto é que há muita gente a sentir-se, e justamente, enganada estes anos todos. Pois. Porque não sabia que podia viver nessa liberdade. Porque é-nos dado este conceito de liberdade, que é... por exemplo, eu não sei se tu costumas fazer este exercício, eu costumo fazer a roda da vida quando eu faço mentorias. Sim, é uma das primeiras coisas que eu entrego às pessoas, é a roda da vida. E normalmente a grande preocupação das pessoas passa pela parte financeira. Okay? Embora as pessoas digam muito, a saúde é que é importante, passa muito pela parte financeira. E associam muito esta questão financeira à questão da liberdade. E aquilo que a psicologia, que a ciência tem mostrado é que quanto menos estiveres, mais feliz podes ser. Portanto, o dinheiro, com certeza, por mais coisas que tu compres, não serás assim tão feliz. Mas isto para dizer o quê? Que, mesmo este nosso comportamento de dizer eu preciso deste telemóvel, eu preciso deste computador, eu preciso de comprar ou de fazer aquela viagem, eu preciso, nós não precisamos dessa porra nenhuma. Porque uma pessoa que nem conheça... Epá, eu uma vez vi um homem dizer esta frase que eu adorei, que ele diz assim, nós inventámos a maior parte das coisas que nós precisamos. Total. Claro, sim. Nós inventámos a maior parte das coisas que precisamos. Mas aquilo que verdadeiramente precisamos é muito pouco. Mas nós inventámos uma quantidade porque de coisas. o código diz isso. Exatamente. Tens a sociedade inteira a dizer-te isso. Tens a sociedade inteira a dizer tu deves seguir este caminho, tu deves casar, tu deves ter filhos, tu deves isto, tu deves aquilo. Se nós formos por aquilo que é verdadeiramente essencial ou que a nossa natureza obriga, então a única coisa que nós devemos andar a fazer é reproduzir todos uns com os outros. Porque isso sempre foi a nossa natureza durante milhares de anos. E de repente aqui estamos nós com este cérebro maravilhoso, com esta massa cinzenta, que tem pelo menos 200 mil anos de evolução, mas condicionados por este ambiente. Por estes códigos, por estas formatações, que são tudo códigos em cima de códigos que depois nos levam a películas, a histórias que nós criamos na nossa mente, que não são verdadeiras, que é muito a nossa autoimagem também. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito é a autoimagem, porque a autoimagem que tu tens de ti, a história que tu criaste de quem tu és, dirige a tua vida. Sim, e muitas vezes, nós em criança, criamos a história de que somos frágeis. Muita gente diz, ai Diana, tu és espetacular, quem me dera ser como tu, mas toda a gente é como eu ou mais. Tipo, as pessoas é que criam a história de que não são. Então criaram a autoimagem de que eu só posso trabalhar por conta de outrem porque eu não consigo fazer nada, eu nasci para isto, então eu não tenho as competências que aquela pessoa tem, eu não sei comunicar, eu jamais na minha vida me expunha. Pessoas que são comunicadoras natas, por exemplo, vieram a este mundo para se expor. Tipo... Epá, eu uma vez estava a ter uma aula de hipnose e exatamente esse era o problema da minha aluna, que era, ela não conseguia falar em público. Então nós estamos ali a conversar, ela está literalmente ao meu lado, está o resto da turma, e ela está a falar, a explicar-me tudo. Depois ela está a dizer, mas eu não consigo mesmo falar em público. E eu disse, como estás a falar agora, e de repente ela olha e lembra-se que tem 30 pessoas à frente dela. E já estava a falar em público. E afinal estava a falar em público. E ainda ontem estava a falar com uma senhora, porque eu não gosto muito de ler. As pessoas dizem que não gostam de ler, mas passam a vida a ler comentários. E pronto, quer que tu olhes à tua volta, tu tens palavras, tens letras, tu tens coisas que tens que ler no teu dia-a-dia. Desde o stop, desde a revista, desde o teu telemóvel, desde quem te liga. São palavras, ou seja, é muito uma questão de perspectiva. E às vezes quando as pessoas me perguntam o que é que eu quero estar a fazer daqui a 5 anos, eu não faço a mínima ideia. Não faço. Nem quero fazer. Não quero já estipular esse limite. Pronto. Eu vou decidindo. Sei o que é que eu quero fazer agora. Porque é uma coisa que eu só me apercebi realmente há 2 anos, que é esta conversa que estamos a ter, que é eu posso escolher qual é que é a minha realidade. Ponto assente. Eu posso escolher. Ou seja, lá porque eu fui um monte de esterco no passado, eu não sou obrigado a continuar a ser. Totalmente. Da mesma maneira, claro, porque eu fiz uma coisa boa no passado, não quer dizer que vá fazer sempre. Mas a ideia é, eu posso escolher. Portanto, a pergunta que eu tenho que fazer é, quem é que eu quero ser? O que é o melhor? Qual é a minha verdade? O que é que eu sinto, sim. Qual é que eu quero que seja a minha verdade? E quando tu entendes que tens essa liberdade de escolha,
Sim, eu fiz um fora da box sobre o poder da escolha e é um poder, tu ganhas um poder, é um empoderamento fabuloso, tu sabes que tu é que tens esse poder. Tu é que tens o poder de escolher, tu abres os olhos de manhã e dizes, eu escolho ser uma pessoa que vai fazer exercício físico, eu escolho, estás a perceber? Em vez de ser a programação, entra a programação e tu dizes, não, eu escolho. Ok, obrigada, eu sei porque é que estás aí, vês os códigos a virem, porque tu vês, não é? É a mesma coisa que tu tens o cardápio todo da dieta e não o fazes, ou seja, tu vês que o código vem, ele aparece e tu dizes, obrigada, agora não, eu escolho fazer assim. E isto foi uma das técnicas que eu sempre usei, ok, ele vem e eu tinha, atenção, eu sempre fui das pessoas que tive uma batalha gigante para deitar abaixo as minhas formatações e os meus códigos, porque eles eram muito profundos. Eu, como adoro viver a vida toda em intensidade, faz parte da minha personalidade, eu gosto de viver tudo muito intenso. Então, uma das coisas que eu sabia é que ia ser muito difícil. Por exemplo, para mim a comida tinha uma intensidade tão grande. Eu estou a sorrir porque eu adoro ver estas crenças. Isso é muito lindo, mas o dinheiro não cai do céu. Epá... Não, mas é verdade. Mas sim, não cai do céu e também não nasce das árvores. Mas isso é outra crença. Isso é outra crença. Porque o dinheiro, claro que não cai do céu, o dinheiro vais atrás dele e fazes. O dinheiro é energia. Quando entras na energia do dinheiro... Aliás, digo-te mais, então uma coisa que eu estou a estudar agora e que passei às minhas mentes milionárias é que existe o dinheiro feliz e o dinheiro triste. E é brutal isto, porque podemos fazer um live só sobre isto que vai ser... Ok, perfeito. Meu Deus, o dinheiro feliz é aquele dinheiro que tu recebeste com muito amor, paixão, dedicação e ele traz-te mais, ele é brutal e tu tratas-o com amor. Uma pessoa que diz o dinheiro não cai no céu já está a afastá-lo. Sim, o dinheiro tem que ser tratado, é como a energia do amor, é igual, tens que dar-lhe amor. Tens de ter intimidade com o dinheiro. Exato. O dinheiro triste é aquele que vem de um trabalho que tu não gostas, é aquele que vem de uma herança que não querias, é aquele que vem da morte de uma pessoa que tu amavas, é aquele que, tão importante, nós conseguimos separar e perceber que o dinheiro é energia. Portanto, isso são crenças, lá está, mais códigos. Onde é que vem o código do dinheiro não cai do céu? Foi alguém que tu passou, criaste-o aqui, fechaste e ele está aqui para sempre se não o tirares, se não o Isso é cultural, o dinheiro não cai do céu. Não, de facto, o dinheiro não cai do céu. Agora, nunca houve tanto dinheiro no mundo como existe agora. Ponto assente. Totalmente. Aliás, nunca houve tanto acesso a dinheiro como há agora. Fora de si, as pessoas estão em isolamento e dizem, não, mas tu tens uma ferramenta que... Imagina, o universo é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele só criou isto numa altura em que tu tens acesso a outras ferramentas. Ou seja, não aconteceu esta parte... Já aconteceu noutras alturas, outras coisas que foram muito piores. E aí sim as pessoas morreram à fome. Hoje em dia não. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia tu tens instituições que ajudam, tens pessoas que passam a vida a ajudar, então não existe o que havia antigamente. Então hoje em dia nós somos tão felizardos e continuamos a deixar que estes códigos, lá está, que não nos servem, que foi isso que eu estava a explicar há um bocado. Se é uma película que tu criaste, se é um código que tu criaste que te serve, espetacular. Se te faz bem, se é um código que tu criaste que te está a prejudicar e esse código do dinheiro não cai do céu está-nos a prejudicar, porquê? Porque nós estamos a tratá-lo mal. E se ele é energia, tu tratas mal, o que é que acontece quando tu tratas mal uma pessoa? Afastas-te. A pessoa que tu trataste mal, o que é que acontece? Ela foge, ela desaparece, ela não está presente. Quando tu fazes isso com o dinheiro, acontece a mesma coisa. Sim, e quantas crenças nós temos sobre o dinheiro que as pessoas nos dizem, as pessoas humildes não têm dinheiro. As pessoas que são boas não fazem. Tipo, começas a ir por aí, então são 300. Aliás, eu tenho um teste de crenças no meu Mentes Milionárias que são 100 crenças que as pessoas têm. 100. Tu não mereces ser rica se tu fores boa pessoa. Não vais entrar no céu. Porque só os maus da fita, só os malhas, só os que roubam, só os ladrões, só as pessoas de mau caráter, esses é que são ricos. Não, pá, há muita gente que é má e completamente desgraçada financeiramente. Aliás, e vice-versa. O dinheiro é neutro. Se tu fores bom e tiveres dinheiro, vais ser bom na mesma. Se tu fores mau e tiveres dinheiro, vais ser mau na mesma. Amplifica aquilo que tu já és. Exatamente, só amplifica. Que é igual à energia do amor, é igual a tudo. Quantas pessoas que ganham Euromilhões, estão fartos de sair relatos e estudos acerca disto aqui, de pessoas que ganham Euromilhões e estouram tudo e voltam completamente à miséria. Porque a mente é escassa. E quando a mente é escassa, tudo fica É como aquele livro do pai pobre e pai rico, sim. Pai rico. Sim. O que é que eu tinha a dizer? Um dos meus exercícios favoritos da programação neurolinguística é as posições perceptivas, porque obriga-te a olhares para a mesma situação em 3 pontos de vista diferentes. Com 3 pontos de vista diferentes. Tu enquanto pessoa, tu que estás a experienciar aquilo e que aquilo é um problema para ti. Depois a segunda parte pode ser
uma outra metade de ti, ou pode ser um pai, uma mãe, a pessoa com quem tu tens um conflito, e tens esta terceira parte que é o observador, que tem que ser absolutamente neutro. E eu adoro este exercício porque obriga-te a desfragmentar o que quer que seja a tua afirmação inicial. E a tua afirmação inicial pode ser eu tenho um conflito com esta pessoa porque ela não gosta de mim. Não há ninguém no mundo que goste de mim, a começar por esta pessoa. E tu fazes este tipo de afirmação. E logo a primeira parte do processo é perceber porquê. Porquê é que tu sentes dessa maneira e como é que tu costumas agir quando tu te deparas com esse problema. Mas onde isto se torna muito interessante, isto já me aconteceu N vezes nas posições perceptivas. O que isto acontece é, quando a pessoa tem que passar para o outro lado e encarnar o papel da outra pessoa, Diana, não te passa pela cabeça a quantidade de pessoas que chegam àquela posição e ainda antes de abrirem a boca dizem, já percebi. Já percebi. É incrível. incrível. Eu sei, eu também já fiz esse exercício há muitos anos. Ou começam a chorar desalmadamente. Então, isso PNL também, sim. E repara, isto é uma coisa que tu fazes, passar de uma posição para a outra, 10 minutos. Em 10 minutos, através de um processo de questionamento de perguntas, de incentivar a pessoa a pensar, a pessoa chega a respostas que sempre estiveram lá e que anda com estas dúvidas a vida inteira e que não tinha feito, o trabalho também não tinha sido guiado nesse sentido. Mas isto é o poder do questionar. É tu não aceitares uma coisa como real. Por exemplo, uma das minhas áreas favoritas é magia e mentalismo. E uma das coisas que o mentalismo te ensina é que é possível criar ilusão. Dar-te a sensação de que aquilo que está a acontecer à tua frente é tal e qual como é, mas não ser de todo. De todo. E isto obriga-te a questionar. As pessoas, quer saber como é que o truque é feito? Não tem a ver com isso. Tem a ver com, é muito fácil e é possível levar-te a acreditar numa coisa que não é obrigatoriamente real. E quem fala em magia parece, obviamente, que está num patamar um bocadinho mais divertido e que as coisas não devem ser levadas tão a sério. É verdade, mas a mente que observa um truque de magia é exatamente a mesma mente que observa o mundo cá fora. E se tu consegues ser enganada num truque de magia e ser levada a acreditar que aquilo que está a acontecer é real, embora exista uma parte que isto não pode ser real, então é exatamente a mesma mente que está ao dispor de outras pessoas que te tentam inserir com crenças limitadoras, que te dizem que o mundo é desta maneira ou que tu deves viver daquela maneira. E eu sinto que as pessoas que mais dizem que são infalíveis, a mim ninguém me consegue controlar, a mim ninguém me engana, são normalmente as pessoas que, pumba, levam com cada sapatada. Eu prefiro reconhecer que sou frágil, que sou incentivável, porque sou, que por mais que eu tenha o conhecimento acerca de algumas coisas, não sou imune, porque ao menos eu consigo identificar quando elas estão a acontecer. E consigo me defender ou até trabalhar com aquilo. Quem acha que é completamente imune e que é o dono desta porra toda e que a ele nada lhe atinge, são normalmente as pessoas que não se apercebem quando está a acontecer. Completamente. E que vem sempre uma coisa grande. Uma doença, um acidente, uma perda. Vem. Porque é certinho. Olha, uma das coisas que eu amei no Alquimista é que tu estás sempre a receber os sinais. Se não estiveres atento, irá vir um sinal muito maior. Então, se todos os dias recebes sinais, está atento. Porque se não estiveres atento aos sinais diários e se não deres os passos, mais dia, menos dia, vem um sinal muito maior e muito mais duro e profundo. Tanto que há uma parte que ele explica, tipo, o mestre já sabia que isto tudo ia acontecer e ele faz isto que é, as pessoas têm que estar atentas, porque se tu não estiveres atento diariamente àquilo que a vida te está a pedir, à mudança, por exemplo, eu era uma das pessoas que criava muita resistência à mudança. Porque eu não gostava da mudança, eu adorava a minha zona de conforto. Então, eu comecei a perceber, passa-se alguma coisa contigo, Diana, porque assim, a mudança é a evolução. Tu adoras evoluir porque crias esta resistência. Isto já há muitos anos, não é? Quando era miúda. Depois eu percebi, e eu estava tão formatada, que não me apetecia ser daquela formatação. Porque é muito mais fácil tu amém com a formatação. Achas tu que é mais fácil até passar uns anos e perceber que foi o pior erro que tu cometeste? Aliás, agora pegaste na... Exatamente, tu pensas naquele momento que é, mas mais tarde a vida vai-te mostrar que não. Yep. E é este trabalho interno que é tão importante as pessoas perceberem que é necessário fazer, senão vão continuar a ser escravos, não é? E eu tenho visto muito isto acontecer com a transformação que acontece todas as semanas com as pessoas. Eu até costumo postar como é que foi, as pessoas dizem, Diana, meu Deus, foi incrível, tive uma transformação incrível. Porque as pessoas começam a ver os códigos a saírem, começam a ver aquilo a descodificar. Então, quando começas a ver as coisas a descodificar, tu dizes, ai meu Deus, como é que eu não vi isto antes? Porque nós temos mais curiosidade em conhecer os outros do que a nós próprios. Total. É mais fácil. É muito mais fácil. Mas tu tens de tocar na ferida. Dói quando tocas na ferida. Mas nós só criamos relações
profundas e de intimidade com alguém quando as conhecemos a fundo, para o bem e para o mal, os bons e maus aspectos de cada pessoa. Portanto, nós automaticamente temos este processo, queremos sempre saber mais como é que a pessoa está, como é que ela se sente hoje, o que é que ela fez, de onde é que ela veio, o que é que ela já trabalhou, até mesmo numa entrevista de emprego, pergunta acerca do teu passado para formar ali uma figura, para te conhecer sempre um bocadinho melhor. E a nós? Fazermos as mesmas perguntas a nós. Cavarmos mesmo, ir lá no fundo e darmos de cara com algumas verdades que são um bocadinho mais amargas, mas que são essenciais. Eu tenho esse exercício que eu peço às vezes aos meus alunos para fazer, que é o exercício do espelho. Em que eles têm que olhar literalmente para eles. A sério. Pá, e é um processo de dissociação muito interessante. Tu te olhares e tentares te ver como uma outra pessoa. Ou até mesmo fazer o exercício de olhares para ti como para ti, mas falares de ti para ti. E fazer estas perguntas, ou até mesmo dares algumas respostas, de tornar alguns dos teus processos conscientes, tornar algumas das tuas feridas visíveis. Ponto acento. Porque as pessoas querem que tu as vejas, mas... Ou seja, elas querem, de alguma maneira, estarem nuas à tua frente, mas sem tirar a roupa. E querem que tu as percebas. E nós fazemos o mesmo connosco. Nós queremos que os outros nos entendam. Perfeito, faz todo o sentido. Vivemos em comunidade, uma civilização. É muito bom, quando, até mesmo a nível de relacionamentos, é muito bom quando a outra pessoa te entende. Perfeitamente. Mas... Isso também é validação, atenção. Sim, sem dúvida. Mas conseguimos fazer nós o mesmo connosco? Até que ponto às vezes nós não estamos a exigir que os outros nos compreendam num determinado aspecto? Nem nós nos compreendemos. Tá. Daí eu estar a dizer há bocado na conversa dos copos de vinho, nem sequer é acerca dos copos de vinho. São coisas muito mais profundas. Os tais códigos. Sim, eu sinto muito isso e sinto mesmo que quando as pessoas começam a fazer este trabalho, elas começam a ter consciência e elas começam-se a perguntar. Nós temos de ter coragem de dar os primeiros passos, nós temos de ter coragem de dizer, ok, eu vou olhar para dentro. E em relação ao espelho, há uma coisa que eu também sinto que é muito importante, que eu agora faço sempre isto e mudou a minha vida totalmente. Eu olho para todas as pessoas como se elas fossem um espelho e trouxessem uma mensagem para mim. Elas são minhas mensageiras. Então, se alguma pessoa está a ter uma atitude muito brusca comigo, eu paro e penso, qual é a mensagem que esta pessoa está a trazer para mim? Se alguma pessoa me está a magoar, acontece várias vezes, uma pessoa quer-me magoar e faz tudo para me magoar, qual é a mensagem que este mensageiro está-me a trazer? Em vez de eu reagir mal a esta pessoa, eu pergunto, qual é a mensagem que este mensageiro... Porque se a pessoa é meu espelho, qual é a mensagem que ela me está a trazer? Porquê que esta ferida me está a doer? Porquê que esta ferida está aqui dentro? Porque se eu não tiver a ferida aberta, ninguém me vai conseguir tocar. Portanto, ninguém tem a capacidade de me magoar. A não ser que eu permita e que a ferida seja tocada. Não é? Nunca o externo tem que... Repara bem, sempre que alguém te diz uma coisa que te magoa, não é outra pessoa que te está a magoar. És tu que estás a permitir ser tocada uma ferida e já que estás a fazê-lo, e já que estás a passar por isso, ao menos diz assim, o que é que eu tenho que aprender daqui? Sim. Qual é a mensagem que eu tenho que aprender daqui? Pelo menos já que estou a passar pelo processo de sofrimento, em vez de eu estar em vitimização e dizer, fizeste-me isto e não sei o quê. Não, é tipo, ok, se sou eu a única pessoa que posso me permitir ser magoada, não há outro que me está a magoar. Eu tenho uma ferida aberta e tenho que ir ver. De onde é que isto vem? E quase sempre tu vais ver que vem de alguma vez em que sentiste abandonado pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus amigos, Quantas vezes na escola nós estamos em grupos de amigos e depois vem outro grupo e depois entra uma pessoa no grupo e depois tu ali sentes-te mais abandonado ou toca-te em feridas, então não fui visto, não fui considerado. Ou qual é a parte do ego que tu estás a tentar validar com tanta força da outra pessoa que queres que ela te dê atenção, queres que ela veja e afinal és tu que não te estás a dar atenção. Então outra pessoa espelho só te está a dizer, Daniel, que tu não estás a olhar para ti. E ela só está a mostrar-te isso. Que é, tu não estás a dar atenção a ti mesmo. E ela só te vem mostrar que tu estás à procura de validação fora, que não estás a dar interna a ti mesmo. Eu ainda há umas semanas atrás estava a ter uma sessão com a minha mentora e um dos aspectos que nós estávamos a discutir era exatamente esse, da capa, da tal capa que tu estavas a falar nisso, da capa que eu criei durante um grande período da minha juventude, até mesmo da minha fase adulta, exatamente a máscara, de ser o agradador, não é? Tentar agradar toda a gente, porque eu sentia-me sempre tão deslocado que tudo aquilo que eu queria fazer era fazer parte dos grupos. E aquilo que eu até estava a explicar na altura é, quando tu sentes que não fazes parte de nenhum sítio, mas tu queres fazer parte de algum grupo que quer que seja. Nós queremos todos queremos, exatamente. É interesse na nossa natureza, mas tu própria és capaz de ter comportamentos completamente desajustados, menos bons, negativos, autodestrutivos e até destrutivos,
ok? Tá. Só para tu fazeres parte desse grupo, só para tu agradares. Ou seja, tu és capaz de ir contra a tua essência, contra a tua vontade, contra o teu desejo, contra a tua verdadeira personalidade, só para teres aquele pedaço de aceitação. E foi uma coisa que eu demorei muitos anos para me desvincular. Que eu já não tinha que ser o agradador, eu já não tinha que agradar toda a gente, eu podia ter uma opinião diferente, eu já não tinha que ter aqueles comportamentos. Mas digo, desvincular-me disso. E por vezes eu sinto que, ainda aparece aqui um bocadinho. E é um trabalho interno, exatamente, até consiga desaparecer. Mas, até aqui dizer, estou curiosa para ver o filme, a ver se entende. São 3, e a terceira é só porrada, mas o filme... Olha, sabes que por acaso, ao início da live, quando estavas a falar sobre o Alquimista, e sobre ter uma fase ideal para teres lido o livro, mesmo o filme Matrix, eu não sei se tu sabes disto aqui, mas quem era para desempenhar o papel de Neo não era o Keanu Reeves. Não era, eu sei, eu já tinha ouvido isso, mas já não me lembro na altura. Will Smith, exatamente. Sim, e o próprio Will Smith disse que não tinha a maturidade para fazer brutal. Sim, porque o Will Smith é uma pessoa que trabalha muito nele no desenvolvimento humano. Eu sou fã número 1 dele também. Sim. Brutal. E ele... E o Neo fez um papel absolutamente incrível, sim. Portanto, incrível. Acho que foi brutal. Embora eu adore o Will Smith, acho que o Keanu Reeves fez um papel absolutamente incrível e sim. Lá está, ele conseguiu passar a mensagem que era necessária, que, para quem não viu e está agora aí a questionar, que é qual é a nossa realidade? Qual é a nossa verdadeira realidade? Que é tão importante vocês verem, porque a partir do live de hoje vocês vão ver o Matrix com outros olhos. Posso-vos garantir que vai ser, mesmo para as pessoas que viram, a partir de hoje vocês vão ver os códigos todos que estão a ser criados. E o quanto nós duvidamos de nós, porque o Neo, com tudo a dizer-lhe que ele era a pessoa, que ele era capaz, ele continuava a duvidar dele. Então, nós estamos constantemente a duvidar de nós. E é tão importante vocês perceberem que quando ele saltou de um prédio para o outro, que aquela dúvida na cabeça dele... Completamente. Não vou-me armar em spoiler. E olha os superpoderes que ele desenvolve quando ele acredita nele, que é como nós. Quando nós acreditamos em nós desenvolvemos superpoderes que não temos consciência antes. Eu comecei a desenvolver os meus superpoderes quando comecei a acreditar em mim. Sim, porque eles estão lá. Não é? Vocês não autoridade. É o que eu digo, a nível de potencial somos todos seres humanos, temos à partida todos o mesmo potencial, ou pelo menos muito parecido, e é uma questão da gente lhes dar uso. Uma das áreas que eu gosto muito é ciência no sentido do estudo do universo. E é talvez das áreas que mais me traz de volta à Terra e perceber o quanto, às vezes, os problemas da minha vida são completamente insignificantes, é perceber a dimensão, literalmente, a dimensão deste universo e perceber que nós somos uma caganita no meio deste infinito todo, no meio de tantas galáxias que existem, de bilhões de estrelas, e de repente tens algum marmanjo aqui a reclamar porque a porcaria do computador não funciona e que isto é uma meteorita por uma linha. E quando tu olhas para o panorama completo, nunca vamos conseguir olhar para o panorama completo. Nós somos uma caganita no meio deste universo todo. Quanto mais os nossos problemas ou as coisas que nós damos uma importância negativa, é que elas são só relevantes para nós. Sim. Mas atenção, que cada caganita que nós somos tem um poder tipo imparável quando acredita nele. Que é isto que as pessoas não têm noção. Porque os códigos todos que tu criaste e este ego gigante que tu criaste te fazem ser escravos desta validação, deste controle e desta segurança, não te permitem ver os superpoderes que tu tens. E por isso é que eu quero começar a trabalhar nas crianças, que é para depois não ter que nos adultos estar a curar a criança. É o que eu digo antes, mais vale prevenir do que remediar. Tipo, eu agora, ainda agora no retiro, o que é que aconteceu? Os donos da casa tinham um menino. E eu fui falar com ele e disse: quais são os teus superpoderes? E eu não tenho superpoderes nenhums. Como é que não tens? Eu vi-te ao bocado a lançar, ele estava a brincar com uma flecha. Sim. Eu vi-te a lançar a flecha, tu tens o poder da força. Tu tens o poder do equilíbrio. Eu comecei a dar um empoderamento, tu havias ver o miúdo passado 2 minutos. Ele estava: oh meu Deus, eu tenho o poder da força, eu tenho o poder do equilíbrio. Como é que eu nunca vi isto? Foi tão giro, foi brutal. Porque, tipo, quando tu começas a programar eu programei códigos naquele cérebro que muito provavelmente vão ajudá-lo muito no futuro. E quando tu vais... E ele nem se vai lembrar. São tudo códigos. Yep. E ele de repente foi tão lindo, porque eu disse: fogo, foi rápido, isto tipo, não foi preciso. Ele realmente, eu tenho o poder da força. E ele fez assim, com a flecha, estás a ver? Ele, uau, estás a ver? E do equilíbrio, olha para o lado direito e ele,
Olha, foi tão giro, foi um momento incrível, porque eu percebi que naquele momento aquele código mudou na cabeça dele e foi brutal. Porque nem ele se tinha questionado acerca Portanto, disso. para quem tem filhos, comecem já a mudar os códigos, porque isso vai interferir em todo o futuro que vem aí pela frente deles. Porque estes códigos, por exemplo, eu lembro perfeitamente da minha mãe ser: ai, Diana, não faças isso, tens a mania que és muito inteligente. E a minha mãe puxava-me tanto para baixo sem querer, porque ela veio, tipo, ela hoje é das pessoas que mais adora e sempre me amou tanto, mas ela vinha dos códigos da mãe dela que eram iguais, que é tipo reprimir, porque as pessoas são formatadas para reprimir, depois não sabem viver de outra forma. E julgar, a minha mãe era uma das pessoas que julgava tudo. E ela passou nesse código, então eu passei do julgamento, tive que passar uma batalha gigante, não é? Então, a base disto tudo, desta Matrix, é nós estarmos atentos. Quando é que nós estamos a usar os códigos que nos servem e quando é que nós estamos a usar os códigos que nos prejudicam? E sermos curiosos também. Sermos sempre curiosos. Sim, e queremos sair daqui, temos que tentar sair daqui. E temos a coragem, porque é preciso ter coragem. Tu foste formatado para investir fora, para investir numa mobília, num carro, em decorar uma casa, as pessoas são obcecadas por decoração. Tipo, eu tenho alunas de decoração que são milionárias, porque as pessoas são obcecadas por isto, tipo, vivem tão obcecadas no externo. E quando chega a altura de dizer é preciso investir, é por isso que tu sabes que eu tenho um programa premium em que eu não permito que ninguém pague os bocados. A minha filosofia de vida é: não, ninguém paga os bocados. Ou tu dizes assim: está aqui, eu valho muito mais do que isto e eu vou fazer. Ou não tens hipótese, não estás preparado para passar para outra fase. Porque quando tu investes em ti, tu dás-te valor. Tu dizes: eu sou merecedor de muito mais. Então eu sou merecedor disto. Quando tu investes numa mobília ou num carro, não. Então, estás a investir, estás a dar o poder para fora. Quando tu investes em ti, tu dás o poder para dentro. E quando as pessoas não perceberem isto... 75 euros por uma consulta. Ai, isso é tão caro. Caro? Cara, vai-te sair a vida. Exatamente. É que depois as pessoas... Pá, cara, é o preço que vais pagar por não fazeres o trabalho interno. O Gary Vee... Olha, vou partilhar contigo um código que eu tinha até há muito pouco tempo. Eu sei que tu gostas muito dele. Eu criava-lhe assim um bocado de resistência e agora já começo a gostar muito dele. Sim, normalmente é o que acontece. Ele é assim, ele cria logo assim um distanciamento, sim. Mas eu lembro-me que um código que eu tinha, aliás, nem sei se pode ser considerado um código, que era esta frase feita que as pessoas diziam que era: se é para chorar, mais vale chorar num Porsche do que num Fiat Uno. Não é? Que eu sempre gostei muito dessa frase. Achava essa frase gira. Até o Gary Vee aparecer à minha frente. É mesmo a frase do Gary Vee, a sério? Não, mas ele vira assim e diz assim. Ele mostra um ponto de vista muito interessante. Mas ele diz as neiras como o caralho que eu agora não vou estar aqui a dizer. Mas ele diz assim. Ele diz: eu odeio essa merda quando as pessoas me dizem que mais vale chorar num Ferrari do que chorar num Fiat Uno. O que as pessoas não entendem é quando a tua vida não vale um caralho e quando estás completamente destruído e tens uma arma apontada à tua própria cabeça ou dentro da tua boca, essa merda não interessa para nada. A puta do carro onde tu estás não interessa para absolutamente nada. E aquela merda deu-me um clique. E é isto que acontece. Há um guru também, agora não sei pronunciar o nome dele, em que ele diz esta ilusão que as pessoas criaram de se tiver um mundo confortável externamente, então a partir de tudo fica bem internamente. E não fica. E o melhor investimento que tu podes fazer é dentro de ti. E aquilo que está cá fora, tu vais viver bem com o que quer que exista. Ponto assente. Quer tu estejas numa cabana, numa mansão, quer tu tenhas um Fiat Uno, um Ferrari, a forma como tu vais experienciar cada uma dessas riquezas ou pobrezas, à vista da sociedade, são definidas assim, vai depender exatamente do trabalho que tu tens interno. E eu tenho esta luta, tal qual como tu tens, em que imagina, eu tenho programas, eu sei o conteúdo que eu vou trazer às pessoas, eu sei o quanto importante pode ser, eu sei o quanto transformador pode ser. E obviamente as pessoas ainda não conseguem dar esta importância à educação. Até porque a experiência que elas têm de educação, a maior parte delas é traumática. Autoeducação, não é educação, é autoeducação. Autoeducação, descobrir quem é que está verdadeiramente por trás destas capas, destas máscaras todas que nós criamos. Que é isto que as pessoas não têm noção. Nada nesta vida é mais incrível que tu descobrires quem é a pessoa verdadeira sem Matrix, a pessoa que está fora do Matrix. E tipo, vives escravo completamente disto, és um escravo da vida, és levado pelas circunstâncias e o Covid agora veio mostrar muito isso, que é, as pessoas estão todas, ai meu Deus isto, ai meu Deus aquilo, ai não sei o quê, e tu quando dás por ela vezes, onde é que foste buscar isso? Mais um código. Veio dali, veio das notícias, veio desta influência. Sabes o que é que eu chamo isso? As sentinelas. As sentinelas, as famosas sentinelas. Para quem vê o Matrix sabe, são as sentinelas. Temos que fugir delas, porque elas estão sempre a tentar nos matar sem nós nos apercebermos. E ainda por cima inconscientemente.
não é? Porque quem está dentro da Matrix nem sequer vê as sentinelas. Sim. Então elas estão sempre a controlar tudo sem nós darmos por ela. E isto é que as pessoas têm que perceber, que estes códigos dominam a nossa vida quando temos que ser nós a dominá-la. E enquanto nós não descobrimos quem é a pessoa verdadeira que comanda a vida, porque somos nós que comandamos a vida, se não tivermos nestes códigos, se não são eles. E quando é requerido, tipo, um investimento teu, por exemplo, que é isto que mexe comigo, sabes que eu estudo dinheiro há muitos anos, eu estudo os multimilionários, eu estou sempre a estudar a energia do dinheiro, que é o valor que tu dás a ti mesmo. Se tu não te dás valor a ti mesmo, se tu não és capaz de investir em ti, é óbvio que tu vais estar numa escassez total porque tu és escravo destes códigos. E ao contrário, que é o que acontece, há pessoas que não têm neste plano de alma a parte do dinheiro, então elas vêm em multimilionárias, já conseguem, vêm de famílias, etc, e depois são infelizes. São completamente infelizes e suicidam-se. Eu tenho visto casos a acontecerem de tantos suicídios de pessoas que eram multimilionárias, como atores, pessoas famosas, e continuam. Porquê? Porque elas não continuam a perceber quem é a verdadeira... Porque elas percebem que estão nas máscaras e continuam sem saber quem é a verdadeira essência. E mais dia, menos dia, a vida mostra-te, seja através de uma coisa grave, seja do que for. E normalmente já mostra numa fase muito complicada. São sinais, são sinais. Há um Estás sempre a exercício perceber, como diz o alquimista. Há um exercício que se faz no teatro que é muito interessante, que basicamente tu tens várias máscaras, literalmente, e cada máscara tem uma expressão facial. Seja um sorriso, seja tristeza, seja... E tu metes aquilo na cara e tens que sentir aquelas... olhar para aquilo até sentir aquelas emoções. Mas isto obviamente é olhando para algo externo. Mas as pessoas deveriam fazer este trabalho interno, perceber qual é que é a máscara que elas estão a usar internamente, porque afeta-lhes completamente as emoções controlam os nossos comportamentos definem a nossa vida, e a nossa vida depois pode ser uma bosta autêntica. Gerem tudo, uma coisa maravilhosa. Comportamento gera comportamento. Portanto, por isso é que é tão importante nós não reagirmos. Outra lição brutal. Pararmos, respirarmos e dizermos, ok, como é que eu vou responder a isto? E não reagir. Eu era uma pessoa super reativa. Eu venho de uma família em que toda a gente reage. Mas toda a gente reagia. Tipo, não sei que não fizeste isto. Fez isto tu. Tipo, estás a ver? Era assim. Era uma reação tão forte. Quando eu era miúda, eu lembro perfeitamente com as minhas primas. Eu sempre venho de famílias muito grandes e nós reagíamos umas com as outras. Depois estava tudo bem. Mas não era, estava tudo bem, pensávamos nós, porque ficava lá gravado. Ficava lá gravada a ferida da injustiça, ficava lá gravada a ferida da traição, do abandono, da rejeição. Por exemplo, a ferida da rejeição é uma das feridas que as pessoas não têm noção, que nós muitas vezes não perguntamos porque temos medo da rejeição. E a ferida é tão forte que as pessoas não têm noção, deixam de viver a vida, deixam de perguntar porque têm medo do não. Têm medo de uma rejeição. Quando uma rejeição é só uma redireção. Só que a ferida da rejeição é tão grande que as pessoas não querem tocar nela, então elas fazem tudo. E têm vontade de ver aquela pessoa, e têm vontade de estar com aquela pessoa, e querem ir jantar, e querem fazer... E não fazem porque têm medo da ferida da rejeição. E olha que esta ferida é das maiores que todos temos na humanidade, porque já vem da ferida da humanidade. Então a ferida da rejeição é uma das mais profundas, porque nós fazemos tudo para não sermos rejeitados. Então vivemos no controle, na segurança e na validação. Sabes quantas discussões é que eu ninguém já te pode rejeitar, ninguém tem o poder de te rejeitar, só tu mesmo. Sim, exatamente. A pessoa pode te redirecionar, nunca rejeitar. Rejeitar só tu é que te rejeitas a ti mesmo. Por acaso agora estavas a dizer estavas a explicar esse cenário da diferença, não é? Quando eras muito reativa, não é? Quando tu agias. Eu também era muito assim. Os meus pais, aliás, diziam-me sempre que eu fervia em pouca água. E tinham razão quando diziam isso. Não era preciso muito para me tirar do sério. Mas desde há uns anos que eu decidi mudar de postura, parar, respirar fundo e pensar. Mas responder. Seria de pensar que quando nós fazemos isso, então à partida está tudo bem, mas também não. Porque eu já tive debates de pessoa estar-me a dizer assim, mas porquê é que tu não falas agora? E eu literalmente dizer algo do género. Porque eu sei que se eu falar agora, eu vou estar a agir impulsivamente, vou estar no fogo da emoção e não vou estar a dizer as coisas nem com clareza, nem com o respeito ou com o discernimento que são necessários. Portanto, eu prefiro falar depois, amanhã. Não, mas eu quero que fales agora. Não, porque eu sei que se falar agora vou estar a reagir, vou estar a ser impulsivo, vão sair coisas que eu não quero verdadeiramente que saiam. Portanto, depois também é uma batalha nesse sentido. Mas eu prefiro que seja assim, ainda que outra pessoa fique chateada comigo, se calhar porque eu não estou a falar tudo na hora, mas porque eu sei, porque eu já vivi tempo suficiente para saber que quando tu és impulsiva, quando tu reages, sem parares para pensar, raramente o resultado é positivo. E estás a ser gerido por quem? Estás a ser gerido por quê? Pois, exatamente. Ou seja, estás em piloto automático, estás a ser programado. Em vez de seres tu a comandar a ação, o comportamento, não, estás a ser programado.
E é aqui que nós percebemos quantos escravos somos dos códigos. Que a escravidão é gigantesca. E por isso é que é tão importante a mensagem de hoje tipo, quanto mais nós estudamos isto e quanto mais nós vamos profundo. Bem, eu 3 dias na natureza serviu-me perfeitamente para perceber o quanto influenciados nós somos no dia a dia, não estás a perceber? Então hoje de manhã na praia, imagina, hoje de manhã na praia eu estava a passar, mesmo na areia, estávamos a caminhar e veio o senhor ter comigo e dizer: porquê que não está com máscara? Tipo, já a julgar-me, já a vir para cima de mim, estás a ver? E eu estava num espaço isolado totalmente, estás a ver? E ia tentar estar com contacto com a natureza. Porque esse era o meu objetivo. Eu quando faço alguma coisa vou com uma intenção, que é uma das coisas, outra lição. Sempre que vocês façam alguma coisa vão com uma intenção. Porque esta intenção vai-vos tentar estar na vossa verdade e não no programado. Né? E eu fui com a intenção de estar com a natureza, de conseguir ter o cheirinho do mar, de conseguir desanuviar, lá está. E depois vês logo as pessoas a virem de programar, elas estão tão programadas para a proteção, que elas vêm, imagina, saíram de um espaço público para um espaço muito mais isolado, que eu estava isolada, totalmente, para me tentar formatar. Então imagina quantas pessoas à nossa volta tentam nos influenciar naquilo que é a formatação delas. Sim, e isso é outra coisa que tu podes criar, mais uma lição, é criar a tua barreira de proteção, a tua barreira de tolerância para aquilo que entra. Porque é aí que tu não deixas que os códigos te vão gerir a tua vida, os teus comportamentos. É ter essa autonomia. É lá porque tu ouves não quer dizer que tenha que entrar. Lá porque alguém te apresenta isso como verdade não quer dizer que tenha que se transformar a tua verdade. Pode ser simplesmente verdade daquela pessoa. Não tem que ser. E ela viver assim. E tentar perceber de onde é que estão a vir estes códigos, se estão a vida externa ou se são realmente meus, porque a maior parte das vezes vocês vão ver que não são. São das outras pessoas e não são nossos. Caninha, chegámos à nossa hora e um quarto. Uau, brutal. Passa tão rápido. É verdade. Vamos dar este capítulo hoje por encerrado, mas voltaremos, com certeza. Claro que sim, muitas vezes, e com todo o power que estamos a aprender e com tudo aquilo. Agora, para fechar, estejam atentos, por favor. O segredo é viver a experiência e observar de fora a experiência. Okay? O segredo para começar a descodificar é observarmos de fora a experiência. A experiência está a ser codificada. Então, para descodificar é observarmos de fora a experiência. Esta é a minha mensagem para vocês. Vejam Matrix. Oh, yes. Vejam Matrix. Vão ver com outros olhos, já não vai ser a mesma coisa. Fica a sugestão para este confinamento. Diana, obrigado novamente por teres aceito o convite. Beijinhos. Tchau. Boa semana. Novamente. Tudo correr bem. Yes. Vai correr. Beijinhos.